Mark Rivers sempre acreditou que sua vida era perfeita, uma esposa linda, uma carreira bem-sucedida, um melhor amigo que era mais como um irmão. O que mais um homem poderia pedir? Seus dias eram estruturados, previsíveis da melhor forma, trabalho em sua empresa de arquitetura, um treino à noite no clube de fitness de alto padrão e depois casa para sua esposa, Emily. Ela era elegante, sofisticada, o tipo de mulher que fazia os homens virarem a cabeça. Eles estavam juntos há 8 anos, casados por 5, e Mark nunca duvidara da lealdade dela. Ou pelo menos não ultimamente. Algo começara a parecer estranho, sutil no início, como um sussurro no fundo de sua mente. O olhar outrora afetuoso de Emily tornara-se distante, ela ria menos de suas piadas, escava o celular um pouco mais. Tornara-se especialista em escapar, noites fora com as amigas, um novo amor por dias de autocuidado no spa e um hábito peculiar de bloquear a tela do celular sempre que ele passava por perto. E então havia Brian Kingston. Mark e Brian eram amigos desde a faculdade, seu vínculo forjado por anos de triunfos e lutas compartilhados. Brian era charmoso, magnético, um líder nato, um treinador de fitness de alto nível. As mulheres gravitavam em torno dele sem esforço. Mas Brian nunca fora uma ameaça. Até agora. Eram as pequenas coisas, planos perdidos, desculpas vagas, uma tensão estranha no ar quando os três estavam juntos. Mark ignorara isso, confiara em ambos. Até esta noite. Era apenas mais uma noite na academia. Mark terminara o trabalho cedo e decidira ir ao clube de fitness antes de voltar para casa. O lugar era familiar, uma segunda casa onde ele conhecia cada canto, cada som, o clangor rítmico dos pesos, o zumbido baixo das esteiras, a explosão ocasional de risadas de uma sessão de treino em grupo. Tudo era rotina. Mas algo parecia diferente esta noite. Ao se aproximar dos vestiários, ele notou uma figura movendo-se rapidamente pelo corredor, uma mulher. Emily. Sua respiração falhou. Ela não deveria estar ali. Seu coração bateu contra as costelas enquanto ele instintivamente se escondia na alcova sombreada perto das máquinas de venda automática. Ela não o viu, estava olhando ao redor, verificando algo ou alguém. Então, tão rápido quanto aparecera, ela desapareceu pela porta do vestiário masculino. Mark congelou. Não, isso não fazia sentido. Será que ele imaginara? Havia outra explicação. Talvez ela estivesse procurando por ele. Talvez. Um murmúrio baixo veio de trás da porta. O estômago de Mark se contorceu. Houve um momento de silêncio, e então, pouco acima de um sussurro, ele ouviu a voz dela. Ninguém vai saber, só fecha a porta. O chão sob ele pareceu desaparecer. Cada músculo de seu corpo ficou tenso, sua mente acelerada, buscando uma resposta racional. Talvez ele tivesse ouvido errado. Talvez não fosse nada. Ou talvez fosse tudo. Uma risada aguda, uma risada masculina, familiar demais. Brian. As mãos de Mark se fecharam em punhos. Uma tempestade começou a crescer dentro dele, quente e sufocante. Mas ele não invadiu ainda. Em vez disso, deu um passo à frente, colocando a mão no metal frio da porta. Podia ouvir o próprio coração agora, um rugido trovejante em seus ouvidos. Com um movimento lento e deliberado, ele empurrou a porta para abri-la. A respiração de Mark era rasa, seu coração martelo contra as costelas. Ele encostou as costas na parede fria de azulejos do lado de fora do vestiário, os dedos se apertando em punhos. O mundo parecia estranhamente silencioso, como se o próprio ar tivesse sido sugado do ambiente. Mas, através da quietude pesada, ele podia ouvir um sussurro rouco, uma risadinha ofegante, uma voz feminina, uma voz que ele conhecia muito bem. Seu pulso acelerou. Emily. Não fazia sentido. Ela não deveria estar ali. Vou sair para fazer as unhas, dissera ela apenas 2 horas antes, os lábios se curvando naquele sorriso effortless, os dedos roçando seu rosto antes de sair de casa. No entanto, ali estava ela, escondida dentro do vestiário masculino. Mark mal se moveu, o corpo rígido, os sentidos aguçados enquanto se aproximava da porta entreaberta. O corredor estava vazio, a maioria dos frequentadores da academia estava no salão, levantando pesos, correndo nas esteiras, perdidos em suas rotinas. Ninguém mais prestava atenção ao único lugar onde uma mulher não deveria estar. Algo se moveu, um leve farfalhar de tecido, o baque surdo de um armário se fechando. Então, uma voz profunda e familiar. Brian. Não. A mandíbula de Mark se apertou, as unhas cravando-se nas palmas das mãos. Não era possível. Não podia ser possível. Ele precisava ver, precisava saber. Com um movimento lento e controlado, Mark empurrou a porta um pouco mais, apenas o suficiente para ver.
E o que viu fez seu estômago se contorcer em um nó tão apertado que ele mal conseguia respirar. Emily estava lá, as costas pressionadas contra os armários, envolta apenas em uma pequena toalha branca que mal se agarrava à sua pele úmida. Fios de cabelo ainda molhados do banho aderiam às suas bochechas curadas enquanto ela olhava para Brian. Suas mãos subiram pelo peito dele, os dedos traçando as linhas esculpidas de seu torso. O anel de casamento ainda brilhava em seu dedo. Brian sorriu, seu corpo musculoso relaxado, sua confiança inabalável. Você está jogando um jogo perigoso, murmurou ele, a voz cheia de divertimento. Emily sorriu. Essa é a melhor parte, sussurrou ela de volta, inclinando-se tão perto que seus lábios quase se tocaram. Mark sentiu o sangue se esvair de seu rosto. Seu mundo rachou. Uma onda avassaladora de raiva, traição e descrença o atingiu, mas seu corpo permaneceu congelado, sua mente calculando. Isso não era um erro. Não era um acidente. Emily não fora coagida, não fora manipulada. Ela estava gostando disso. Ela queria isso. E Brian, seu melhor amigo, seu irmão em tudo menos sangue, estava disposto a tomar o que não era dele. Algo dentro de Mark mudou. O instinto de irromper, de socar, de destruir essa ilusão com fúria bruta ardeu quente em seu peito. Mas ele o conteve, controlou, redirecionou. Porque a raiva era temporária. Mas a vingança podia durar para sempre. Seus dedos se apertaram ao redor do celular em seu bolso. Cuidadosa e silenciosamente, ele o levantou, pressionando gravar. Vá em frente, pensou ele sombriamente, observando enquanto Emily ria, inclinando a cabeça, os lábios a centímetros dos de Brian. Mostre-me exatamente quem você é. O ar no vestiário parecia mais pesado, denso com uma tensão sufocante que apenas Mark podia sentir. Seus dedos se apertaram ao redor do metal frio de seu celular enquanto ele entrava. A iluminação artificial fraca lançava sombras nítidas pelo chão de azulejos. Lá estavam eles, Emily, vestida com nada além de uma toalha frouxa, as bordas úmidas aderindo à sua pele, e, à sua frente, Brian, seminu, o sorriso em seus lábios pingando arrogância. Por um breve momento, Mark não se moveu. Ele não respirou. Era como se o tempo tivesse desacelerado, esticando-se como uma faixa elástica prestes a se romper. Então, o momento se despedaçou. Bem, a voz de Mark cortou o ar úmido como uma lâmina, fria e afiada, enviando uma onda de choque visível pelo ambiente. Emily virou-se rapidamente, os olhos arregalados, o pânico inundando seu rosto como se tivesse sido pega cometendo um crime. A expressão de Brian mudou em um instante, de confiança presunçosa para algo muito mais primal, medo. Mark deu um passo lento e deliberado à frente, o celular erguido, a pequena tela brilhando na penumbra. O ponto vermelho de gravação piscava constantemente no canto. Não parem por minha causa, murmurou ele, inclinando a cabeça. Continuem. A respiração de Emily falhou, um som quebrado escapando de seus lábios. Suas mãos agarraram a toalha com mais força, os nós dos dedos brancos de tensão. Mark, gaguejou ela, isso não é o que parece. Mark a interrompeu, a voz estranhamente calma, controlada. Ele soltou uma risada curta e sem humor, por favor. Eu vi tudo, Emily. E todo mundo vai ver também. Seu polegar pairou sobre a tela por uma fração de segundo antes de pressionar enviar. Um ping sutil confirmou, o vídeo foi enviado, entregue, fora de seu controle. Brian reagiu primeiro. Que diabos você está fazendo? Rosnou ele, dando um passo à frente, os músculos tensos sob a pele, as mãos cerradas em punhos ao lado do corpo, o instinto de lutar ou fugir rugindo dentro dele. Mark mal piscou. Algo que você deveria ter pensado antes de colocar as mãos na minha esposa, disse ele, inclinando ligeiramente a cabeça. Espere, ela não estava te parando, estava. Emily recuou como se tivesse sido atingida. Mark, por favor, sua voz falhou, suplicante, desesperada. Ela estendeu a mão em direção a ele, mas ele deu um passo deliberado para trás, fora de seu alcance. Não, a palavra a congelou no lugar. A mandíbula de Brian se apertou, as narinas dilatadas, a raiva superando o medo. Apague isso, disse ele, a voz mais baixa agora, perigosamente firme, uma exigência, uma ameaça. Mark ergueu uma sobrancelha. O quê? O desafio pairou entre eles, o ar no ambiente carregado de consequências não ditas. Brian deu outro passo à frente, a mão tremendo ao lado do corpo, um aviso, um teste. Mark não se moveu. Vá em frente, disse ele, a voz agora um sussurro, carregada de algo sombrio, algo mortalmente frio. Tente. A hesitação de Brian, aquele meio segundo de incerteza, foi tudo o que Mark precisava. Ele sabia que Brian não faria isso, porque, no fundo, sabia que já havia perdido.
Uma pequena vibração pulsou pelo celular de Mark. Notificações. As pessoas já estavam vendo, assistindo. A maçã de Adão de Brian subiu e desceu enquanto ele engolia em seco. A respiração de Emily vinha em gastos curtos, o peito subindo e descendo rapidamente. Ela parecia uma mulher se afogando. E Mark, pela primeira vez naquela noite, sentiu que podia respirar. No momento em que o vídeo foi enviado, a atmosfera no vestiário mudou. Uma tensão sufocante encheu o ar, espessa como fumaça após uma explosão. Era o tipo de silêncio que precedia a destruição, um momento antes de um prédio desabar, antes de uma avalanche engolir tudo em seu caminho. Sons abafados de notificações pingaram do celular na mão de Mark. 1, 2, 3, então uma cascata de mensagens se espalhando como fogo selvagem. Ele já podia imaginar o que estava acontecendo além daquelas paredes, amigos, conhecidos, membros da academia, todos estavam assistindo. O peso do momento caiu sobre sua esposa como uma onda gigante. A respiração dela ficou errática, suspiros curtos traindo o pânico crescente dentro dela. Mark, por favor, sua voz tremia, despedaçando-se como vidro sob pressão. Ela agarrou a toalha úmida contra o peito, como se isso pudesse de alguma forma protegê-la da verdade que acabara de ser revelada. Mark a encarou, a expressão elegível. A raiva que queimara nele antes esfriara em algo mais afiado, calculado, deliberado. Ele não estava mais cego pela emoção, não era mais um homem reagindo à dor. Não, agora ele estava no controle. Sob o brilho artificial das luzes do vestiário, a traição estava exposta, nua, trêmula, desesperada. O primeiro a desmoronar sob seu olhar frio foi Brian, que se mexeu desconfortavelmente. Diferente de Emily, ele não estava em pânico, ainda não. Não, ele ainda se agarrava àquela arrogância tola e presunçosa, como se pudesse falar para sair dessa. Cara, escute, você está tornando isso maior do que é, começou Brian, erguendo as mãos em uma tentativa preguiçosa de amenizar a situação. Isso é entre nós, cara. Só entre nós. Marco interrompeu, a voz estranhamente calma. Então, ficar com minha esposa nas minhas costas, na minha academia, é algo que deveria ficar entre nós. A mandíbula de Brian se apertou, aquele sorriso fácil desaparecendo. Olha, foi um erro, exalou ele bruscamente, sacudindo a cabeça. Cara, você sabe como são as coisas, não é como se... Mark inclinou a cabeça ligeiramente. Como o quê? Perguntou, a voz mais suave agora, mais perigosa. Como se eu não devesse descobrir. Os lábios de Brian se entreabriram ligeiramente, a percepção afundando. Mark não estava apenas ali, desabafando. Ele não estava gritando, não estava reagindo. Isso tornava tudo pior. Porque a raiva era temporária, mas a destruição fria e metódica, essa durava para sempre. O segundo colapso. As mãos de Emily tremiam onde agarravam a toalha. Seus olhos dardejaram para o celular de Mark, depois de volta para seu rosto. Ela deu um passo cuidadoso à frente, os lábios entreabertos em uma tentativa de controle de danos. Mark, por favor, sussurrou ela, a voz uma mistura de desespero e calma forçada. Nós podemos conversar sobre isso. Você não precisa fazer isso. Os olhos de Mark se voltaram para ela por apenas um segundo. Fazer o quê? O tom dele era quase curioso. Ela engoliu em seco, lágrimas se acumulando nas bordas dos olhos, mas ele viu algo mais por baixo. Não apenas culpa. Medo. Ela não estava chorando por ele, não estava chorando porque se arrependia do que fizera. Não, ela estava chorando porque sabia. Sabia que seu mundo acabara de desmoronar. As pessoas não precisam ver isso, implorou ela, dando um passo mais perto. Podemos resolver isso. Eu cometi um erro, Mark, mas um erro. Apenas um erro. A voz dele estava quase divertida agora, e isso a assustou mais do que qualquer coisa. Interessante. Porque, de onde eu estava, você parecia bem confiante no que estava fazendo. O lábio inferior de Emily tremia. Eu fui estúpida. Não estava pensando. Mark soltou uma risada lenta e silenciosa, não de diversão, mas de finalidade. Oh, você estava pensando, Emily, disse ele. Você estava pensando bastante. Estava pensando em como era excitante, na emoção da mentira. E agora está pensando em como consertar isso. Emily recuou. Abriu a boca novamente, mas não saiu nenhuma palavra, porque não havia mais nada a dizer. O ping de outra notificação cortou o silêncio. O celular de Brian, dessa vez. Ele hesitou antes de desbloquear a tela, mas Mark viu o exato momento em que ele leu a mensagem. A cor se esvaiu de seu rosto. Emily, notando a mudança em sua expressão, virou-se para ele alarmada. O quê? O que foi? Brian não respondeu.
Em vez disso, virou a tela para ela ver. Mark observou enquanto o rosto dela se contorcia em horror, porque ali, encarando-os, estava uma cópia encaminhada do vídeo, enviada por outra pessoa. O colapso final. Brian se moveu primeiro, um passo súbito e desesperado em direção a Mark, a mão esticada. Escute, cara, vamos só. Mark não se moveu. Dê mais um passo e eu prometo a você, disse ele, a voz firme, cortante como uma lâmina, você vai se arrepender. Brian parou. A respiração de Emily falhou, os dedos cravando-se no braço de Brian, as unhas pressionando sua pele. O que fazemos? Sibilou ela, o pânico apertando sua garganta. A mente de Brian acelerou. Mark podia ver isso, podia ver os cálculos, a tentativa desesperada de salvar o que restava. Mas não havia nada a salvar. A traição deles não fora apenas descoberta, fora testemunhada. Além daquele vestiário, além daquele momento, o mundo deles já estava implodindo. As pessoas estavam vendo a verdade se desdobrar em tempo real. E a melhor parte? Mark não precisava levantar um dedo. Porque a destruição já estava em movimento. Nada jamais parecera tão diferente. O sol nasceu da mesma forma de sempre, derramando luz dourada pelas cortinas do quarto de Mark. No entanto, tudo mudara. O próprio ar parecia mais leve, mais claro. Era a primeira manhã em anos que ele acordava sem o peso de uma mentira pressionando seu peito. Mas o silêncio era ensurdecedor. O lugar ao lado dele na cama estava frio, vazio, mas não da maneira que fora antes. Não era a ausência de uma esposa, era a ausência de uma traidora. Mark exalou lentamente, sua mente reprisando cada momento da noite passada, o choque, a raiva, o modo como o rosto dela desmoronara quando percebeu que não havia saída. E então, o botão enviar. O momento em que o mundo inteiro deles se despedaçou diante deles. Ele alcançou o celular. A tela brilhava com notificações, mensagens, ligações, comentários. O mundo vira. O mundo agora sabia. A primeira mensagem chamou sua atenção. David Reynolds, cara, eu nem sei o que dizer. Isso foi brutal. Você está bem. Então outra, Sofia L. Ela teve a audácia de agir como inocente todo esse tempo. Meu coração se parte por você, Mark. Jason Carter, a propósito, Brian está acabado. Ninguém vai treinar com ele depois disso. Bom livramento. Mark sorriu. Então, começara. Ele jogou o celular de lado e levantou-se da cama. O chão de madeira estava frio sob seus pés enquanto ele caminhava até a janela. Lá fora, a cidade pulsava com vida, carros se moviam, pessoas caminhavam, o mundo continuava como se nada tivesse mudado. Mas, para Mark, tudo mudara. Ele foi até a cozinha, os músculos ainda tensos da tensão da noite anterior. Serviu-se de uma xícara de café, observando o vapor subir na luz da manhã. Ele deveria se sentir quebrado. Deveria se sentir com raiva. Em vez disso, pela primeira vez em muito tempo, ele não sentia nada além de controle. Uma batida seca na porta cortou o silêncio. Mark não se apressou para atender. Sabia quem era. Quando finalmente abriu a porta, lá estava ela. Emily. O cabelo desgrenhado, os olhos inchados e vermelhos. Ela agarrava um moletom amassado sobre o corpo trêmulo, como se isso pudesse protegê-la do que fizera. Por um momento, ela apenas ficou lá, encarando-o, os lábios entreabertos, procurando palavras. Mas Mark viu o que ela realmente queria. Ela não estava ali por um pedido de desculpas. Não estava ali porque se arrependia. Estava ali porque perdera. E ela sabia disso. Mark, sua voz falhou. Por favor, podemos conversar. Ele deixou o silêncio se estender entre eles, absorvendo cada gota de seu desespero. Era engraçado, realmente. Por anos, ela detivera o poder, suas mentiras, sua traição, sua falsa ternura. Mas agora ela não era nada. Você quer conversar? Perguntou ele, a voz calma, controlada. Encostou-se ao batente da porta, inclinando ligeiramente a cabeça. Tudo bem, vamos conversar. O rosto dela brilhou com algo que quase parecia esperança. Ela deu um passo à frente, mas ele não se moveu. Diga-me, Emily, continuou ele, o tom ainda estranhamente casual, quando exatamente você decidiu que eu valia a pena ser traído? Ela recuou. Mark, eu. Ele a interrompeu, a voz agora afiada como uma faca. Não me alimente com outra mentira. Apenas me diga. Foi há meses. Anos. Você riu pelas minhas costas toda vez que eu te beijei boa noite. Lágrimas brotaram nos olhos dela, mas ele não sentiu nada. Mark, eu juro, eu cometi um erro.
Um erro, repetiu ele, como se testasse a palavra na língua. Não, Emily. Um erro é esquecer um aniversário. Um erro é dizer algo que você não quis em um momento de raiva. O que você fez foi uma escolha. O lábio inferior dela tremia. Eu só não quero te perder. Ele exalou uma risada silenciosa. A audácia. Você me perdeu no momento em que entrou naquele vestiário, disse ele, a voz mais fria que o ar da manhã. O rosto dela desmoronou. Ela não tinha mais cartas para jogar. Mark ficou ali por um longo momento, observando enquanto a realidade finalmente a atingia. A traição, a vergonha, as consequências, agora pertenciam a ela. E então, sem outra palavra, ele fechou a porta na cara dela. Pela primeira vez em muito, muito tempo, ele sentiu algo como paz. E enquanto voltava para a cozinha, o café ainda quente, o celular ainda vibrando com os ecos de uma justiça bem servida, Mark permitiu-se um pequeno sorriso satisfeito. Porque, finalmente, ele estava livre.